É impossível não começar este vídeo sem lançar uma bomba que promete agitar o mercado de transferências português e incendiar as hostes leoninas. Uma reviravolta surpreendente está em curso nos bastidores do futebol nacional e o Sporting Clube de Portugal pode estar prestes a fazer um movimento que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. As negociações decorrem em silêncio absoluto, com sigilo máximo imposto por ambas as partes, mas conseguimos apurar detalhes que, uma vez tornados públicos, vão deixar todos os adeptos verdes e brancos em absoluto estado de choque. Preparem-se para uma história com reviravoltas, tensões internas e um possível regresso que parecia completamente fora de hipótese há apenas alguns meses. Antes de continuarmos, não se esqueçam de subscrever o canal Notícias e Rumor do Sporting, ativar o sininho das notificações e deixar a vossa opinião nos comentários. Este conteúdo é feito a pensar em vocês, verdadeiros leões. Nos corredores da Academia Cristiano Ronaldo já se ouvem murmúrios. Há quem fale em contactos informais. Há quem garanta que os dossiês já circulam entre os departamentos jurídicos e técnicos do clube. O Sporting está, como sempre, atento ao mercado, mas desta vez poderá estar a preparar um verdadeiro golpe estratégico que pode virar o tabuleiro da próxima temporada de pernas para o ar. Depois de uma época em que a ambição voltou a ser palavra de ordem, Frederico Varandas e Rui Borges estão determinados a montar um plantel que une experiência, talento e, sobretudo, jogadores com capacidade de desequilibrar. E neste contexto, surge um nome que, para muitos, seria impensável ver novamente com a camisola verde e branca. Um nome que carrega consigo não só velocidade e técnica, mas também um passado de emoções fortes no futebol português e que neste momento está prestes a mudar novamente o rumo da sua carreira. Estamos a falar, nada mais nada menos, de Bruma. Sim, Bruma. O extremo português, que foi contratado pelo Benfica no mercado de inverno por 6,5 milhões de euros, poderá estar de saída da luz já neste verão. O que parecia ser uma aposta sólida e promissora do rival da segunda circular transformou-se rapidamente num caso bicudo para a estrutura encarnada, com contornos que envolvem não só questões desportivas, mas também problemas de balneário e conflitos diretos com a equipa técnica. A sua passagem pela Luz acabou por ser marcada por altos e baixos, mas foi um incidente recente, após o clássico frente ao FC Porto, que precipitou o afastamento do jogador dos planos principais para a época 2025-2026. Segundo fontes próximas do clube, o desentendimento com Bruno Lage terá subido de tom, colocando definitivamente em risco a permanência do jogador na capital. As consequências desse conflito começaram a fazer-se sentir de forma imediata. Bruma, que começou por ter minutos em jogos importantes e chegou a dar mostras de que poderia finalmente afirmar-se como um dos extremos mais perigosos do campeonato, viu-se de repente relegado para segundo plano. Nas últimas semanas da temporada, já nem sequer integrava os convocados de forma regular, e as declarações evasivas do técnico encarnado nas conferências de imprensa aumentaram a especulação. A SAD benfiquista, confrontada com a impossibilidade de recuperar o rendimento desportivo do jogador, decidiu adotar uma posição mais pragmática. Está oficialmente aberta a propostas que permitam recuperar o investimento feito, ou, no mínimo, minimizar a perda. E é aqui que o Sporting entra em cena. De forma discreta mas determinada, o clube de Alvalade está a seguir todos os desenvolvimentos em torno da situação de Bruma com elevado interesse. Fontes bem colocadas garantem que Rui Borges vê no extremo uma oportunidade rara no mercado. Trata-se de um jogador já adaptado ao futebol português, com características que se encaixam perfeitamente no modelo de jogo pretendido e, acima de tudo, com vontade de relançar a carreira num ambiente competitivo e exigente. Os contactos ainda são informais, mas tudo indica que uma proposta concreta poderá ser apresentada nos próximos dias. E há até quem diga que uma primeira abordagem verbal já foi feita, com resposta positiva por parte do jogador. É impossível ignorar o simbolismo que esta potencial transferência traria ao panorama do futebol nacional. Um jogador que, em janeiro, era visto como um trunfo estratégico do maior rival leonino, pode agora vestir a camisola do Sporting e transformar-se num dos nomes mais explosivos da próxima temporada. Este tipo de movimentações mexe com o orgulho, com as emoções e, acima de tudo, com a rivalidade. Mas no futebol moderno, mais do que os sentimentos, o que conta são os resultados. E se Bruma pode ajudar o Sporting a atingir os seus objetivos, então não há tempo a perder. A direção sabe disso, e tudo indica que os próximos dias serão decisivos para fechar um acordo que está a deixar muitos de boca aberta. Há quem veja nesta operação um risco, mas também há quem aponte esta possível contratação como uma jogada de gênio da estrutura leonina. Bruma, apesar dos problemas recentes, mantém intactas as qualidades que o tornaram num dos extremos mais promissores da sua geração. Rápido, imprevisível e com capacidade de criar desequilíbrios nas defesas adversárias, é um jogador que, bem enquadrado, pode fazer a diferença em jogos grandes. E no contexto do Sporting, que procura alargar as opções ofensivas e aumentar a versatilidade do plantel, o seu perfil encaixa que nem uma luva. Internamente, há já vozes que pedem celeridade no processo, com o intuito de garantir a chegada do jogador ainda antes da digressão de pré-época. A nível financeiro, o negócio também parece viável. Com o Benfica disposto a negociar e com o jogador a querer sair para um projeto que lhe permita voltar a brilhar, a janela de oportunidade é clara.
Os Leões ponderam propor uma solução que envolva um empréstimo com opção de compra obrigatória mediante objetivos, uma fórmula que permitiria distribuir os custos ao longo do tempo e avaliar o desempenho do jogador antes de um compromisso definitivo. A estrutura de Alvalade já utilizou este modelo noutras contratações com relativo sucesso, e neste caso concreto, poderá ser a chave para desbloquear uma operação que muitos julgavam impossível. O próprio Bruma, segundo fontes próximas ao seu círculo pessoal, vê com bons olhos a possibilidade de regressar a um clube onde se sente respeitado e valorizado. Apesar das suas ligações anteriores ao Sporting terem terminado de forma conturbada, há quem diga que o tempo curou as feridas e que, neste momento, o extremo está focado em dar um novo rumo à sua carreira, num ambiente onde possa crescer e contribuir de forma concreta. A ideia de voltar ao Alvalade, agora com mais maturidade e experiência internacional, poderá ser o incentivo que faltava para que este capítulo se reabra de forma surpreendente. E é precisamente esse fator emocional que torna este possível regresso ainda mais cativante. O futebol vive de histórias, de reencontros inesperados, de voltas por cima que desafiam a lógica. Se Bruma acabar por assinar pelo Sporting neste verão, estaremos perante um dos episódios mais marcantes dos últimos anos na história do clube, um verdadeiro plot twist que poucos teriam coragem de antecipar. As bancadas do estádio José Alvalade poderão em breve voltar a vibrar com as arrancadas de um jogador que, apesar de tudo, nunca deixou de ter talento nas botas. E se esse talento for bem aproveitado, os resultados podem ser simplesmente explosivos. Naturalmente, esta possível transferência está a gerar reações fortes nas redes sociais, e a onda de comentários fervorosos só tende a crescer à medida que os rumores se intensificam. No universo leonino, a comunidade digital está em verdadeira ebulição, com milhares de adeptos a dividir-se entre o entusiasmo de ver um jogador veloz e experiente potencialmente a regressar ao Alvalade, e a prudência de quem não esquece episódios passados e prefere adotar uma postura de espera. Há quem recorde com nostalgia os tempos em que Bruma encantava os relevados com a camisola verde e branca, acreditando que, com a maturidade e rodagem acumuladas ao longo dos anos, o extremo possa finalmente cumprir todo o seu potencial no clube onde tudo começou. Outros, porém, levantam dúvidas sobre o seu compromisso, a sua consistência exibicional e a possibilidade de estar a ser empurrado para os Leões apenas por ser um caso problemático no balneário rival. A discussão é intensa, acesa, e cada comentário traz consigo emoções à flor da pele, o que só prova o impacto que esta movimentação está a ter antes mesmo de se concretizar. Do lado encarnado, a turbulência não é menor. A contratação de Bruma em janeiro foi, na altura, encarada como um golpe de mercado, uma tentativa de reforçar a ala com um jogador português, com experiência internacional e margem para crescer. Mas, menos de 6 meses depois, os mesmos adeptos que celebraram a sua chegada agora questionam abertamente a estratégia da SAD benfiquista. Multiplicam-se as críticas à gestão do plantel, à forma como o jogador foi integrado, ou, melhor dizendo, desintegrado, e sobretudo à ideia de que um investimento de 6,5 milhões de euros possa agora ser desfeito com uma venda direta ao maior rival, sem retorno desportivo efetivo. Dentro da estrutura leonina, as próximas horas serão de intensa análise e estratégia. Rui Borges já recebeu os relatórios completos sobre o jogador, com dados de performance, histórico clínico e perfil psicológico. A decisão final será tomada em conjunto com o presidente Frederico Varandas, numa reunião agendada para o início da próxima semana. Até lá, as negociações vão prosseguir sob sigilo absoluto, com intermediários a tratar das minúcias do acordo e a tentar contornar os obstáculos burocráticos que ainda se levantam. Mas o sentimento generalizado é de otimismo e, sobretudo, de antecipação por aquilo que poderá ser um dos maiores golpes do mercado. Em paralelo, o Departamento de Comunicação do Sporting está já a preparar uma eventual campanha de reintegração, caso o negócio se concretize. A ideia será capitalizar o lado emocional da história, transformando o regresso de Bruma numa narrativa de redenção e superação. Os responsáveis sabem que o impacto mediático pode ser gigantesco e estão a planear cada detalhe com rigor absoluto. Uma apresentação especial, possivelmente com transmissão em direto, poderá estar em cima da mesa. Tudo dependerá da evolução das conversações nos próximos dias. A verdade é que, neste momento, todos os caminhos parecem apontar para a possibilidade real de vermos Bruma de novo em Alvalade. O jogador quer jogar, o Sporting quer reforçar-se e o Benfica quer vender. A equação é simples, mas o processo exige cuidado, diplomacia e precisão cirúrgica. Ainda falta caminho a percorrer, mas a base está lançada para aquele que poderá ser um dos capítulos mais inesperados do mercado de verão. E, como sempre, os Leões estão prontos para atacar no momento certo. Não há dúvidas. Se o Sporting conseguir assegurar a contratação de Bruma, terá não só resolvido uma lacuna no plantel, mas também feito uma afirmação poderosa no mercado. Será uma mensagem clara de ambição, de coragem e de capacidade negocial. Será, acima de tudo, um aviso aos rivais de que este Sporting está atento, preparado e disposto a tudo para vencer. Por isso, fiquem atentos, porque as próximas horas poderão trazer novidades explosivas. Se gostaram desta bomba de mercado e querem continuar a acompanhar todas as movimentações do universo leonino, não se esqueçam de subscrever o canal Notícias e Rumores do Sporting,
ativar o sininho das notificações e deixar nos comentários. Acham que Bruma seria uma boa contratação? Querem vê-lo de volta a Alvalade? A vossa opinião conta. Até ao próximo vídeo.